Bora assistir aqui agora um vídeo do Máquina de Dublagens, que é mais uma dublagem de The Odd Out que chama Todos os Tipos de Animações. Então antes de começar, já deixa o like, vou deixar o like no vídeo deles, que é muito importante também. E bora lá! Este vídeo é indicado para todos os públicos. Versão brasileira. Máquina de Dublagens. Esse tijolo bem aqui tá vivo. Oxi, Não acredita? então tá bom, né? Bom, e se eu fizer isso aqui? Olha, eu vou dar um mortal! Agora parece Isso vai vivo. ser muito maneiro, tijolinho. Ai, o que vocês estão fazendo, seus moleques? O tijolinho vai dar um mortal, vovó. Nossa. Nossa. Qualquer coisa pode ser um personagem, né? Olha só. Igual que eu tenho uma caneca aqui. Dá E pra aí, fazer tá convencido agora? uma animação Esse de uma tijolo pareceu caneca mais sendo um vivo personagem. pra você? Quer dizer, é claro, ainda é um tijolo que não se move sozinho. Mas eu coloquei uns olhos esbugalhados nele e dei uma família pra ele, pra você conseguir se conectar Pronto. com o boneco. E isso fez você sentir emoções. Exato. Convencer você que assiste que algo inanimado está animado é o principal trabalho daqueles que se chamam de animadores. Eles Sim. não são nada além de ilusionistas fajutos. Já me meti de fazer No último animações século, um animadores tempo. inovaram com novas técnicas e estilos pra esse meio. Passando de uma roda giratória que nem usava eletricidade pro aranha-verso. E Isso hoje é eu vou doideira. estar falando sobre todos os processos e inovações que levaram o meio da animação a E o ser estilo o de que aranha-verso é hoje muito em irado, dia. né? Mas antes vamos voltar lá pra trás no início dos filmes, quando era tudo preto e branco, meu amigo, e as Certo. pessoas tinham que usar cartazes pra poder falar. Desde cedo, Nossa, cineastas verdade, descobriram né? um truque muito simples pra fazer qualquer coisa Antigamente parecer não tinha nem microfone, pô. Então fazia o filme tudo mudo. Olha só que doideira. Os personagens nem falavam e a gente conseguia entender o que eles estão querendo dizer. Doido, né? diante a câmera. E esse truquezinho era chamado de... Stop motion! Stop Se você motion. tá filmando alguma coisa e você para a câmera pra Até mexer um hoje pouquinho faz naquela filme coisa, de pra tirar stop uma nova motion, né? foto e mexer de novo naquela coisa e continuar fazendo isso uma quantia tediosa de vezes, quando você pegar a gravação vai parecer que aquela coisinha tá magicamente se movendo. E com essa técnica você pode fazer parecer que literalmente qualquer coisa pode se mover. Qualquer mesmo. Inclusive, o jeito que eu fazia minhas animações lá no meu outro canal era basicamente um stop motion, porque eu não usava um programa de animação. Então eu realmente fazia isso, eu desenhava o personagem fazendo algo, aí, sei lá, eu tinha que fazer ele levantar o braço. Eu não usava um programa de animação, então eu não tinha a ferramenta para fazer o boneco mexendo o braço. Então eu desenhava o boneco assim, salvava a imagem, aí eu pegava o arquivozinho ali do braço dele, movia um pouquinho, aí salvava a imagem de novo, mexia mais um pouquinho, salvava a imagem de novo e depois eu botava ali no programa de edição e fazia a sequência do boneco mexendo o braço. Era basicamente um stop motion, só que em vez de ser mexendo um boneco real, era de desenho, né, basicamente. E é assim que é feita as animações bem antigamente, inclusive, era desenhando parte por parte, era muito louco isso. Mas alguns cineastas levaram essa história a um extremo nível, criando personagens inteiros feitos de massinha e fios de metal manipuláveis Sim. para criar o que é chamado de armadura. Agora os animadores podiam criar personagens únicos que se dobravam e posavam de maneiras bem Isso é mais muito criativas. irado, os bonecos Com eram muito stop maneiro, motion, mano. Você não precisa mais contratar um dinossauro e um macaco gigante para fazer um filme sobre um Exato. dinossauro e um macaco gigante. Dito isso, tá fora, Silvassauro. Ô, dó. Eu vou ter que voltar pra Petrolífera. Sabe, eu acabei de ter uma ideia maluca. E se a gente fizer a cabeça inteira do boneco ser trocável? Agora eles podem fazer qualquer expressão facial e formato de boca possível. A gente vai ter que Iradíssimo. esculpir centenas de cabeças diferentes. Mas assim, qual é? Vai ser divertido, é por isso que a Exato, gente é extremo, o bebê. problema é isso, Filmes tem que em fazer stop motion ainda várias estão sendo expressões feitos e sociais, né? amados Se quer até os dias mudar atuais. elas. E mesmo com as tecnologias modernas deixando todo o processo mais simples, os animadores ainda estão usando as Nossa, mesmas fazer técnicas esse tipo que eram de filme usadas deve ser lá muito no King Kong trabalhoso, de cara. 1920, onde eles cuidadosamente posavam cada personagem pra pegar seus movimentos frame por frame e em ordem cronológica. Stop motion Nossa, é um deve tipo dar de trabalho animação demais que eu fazer nem um filme consigo inteiro assim. compreender Tá louco? como é que eles fazem, muito menos como é que eles fazem pra deixar bonito, sabe? Ter um Né? personagem de stop motion fazendo Pior que fica centenas muito de bom, posições pô. diferentes e expressões faciais também, é sempre feito pra fazer o personagem parecer mais vivo pra gente. E de vez em quando, só pra ajudar a vender o realismo, os animadores vão imitar coisas que só acontecem na vida real. Eu sempre rio quando eu vejo um reflexo de câmera num filme animado, porque, tipo assim, de onde é que veio isso? Não tem nenhuma lente filmando aí. Né? Diferente de mim, claro, eu sempre tenho uma câmera ligada. Fala, gatinhas! Ah não! Ah não!
Você viu isso? Você viu o Motion Blur! Motion Olha pra esse Blur. lagarto comendo um inseto. Ele pegou. Agora vamos voltar o clipe e pausar. Câmera lenta. Bem aqui. Esse lagarto se move Olha tão ele. rápido que a câmera não captura os movimentos dele corretamente. Irado. E ele se transforma nessa geleca estranha, que nem se parece com um lagarto, pra falar a verdade. Mas não se preocupe, meu caro telespectador. Basicamente, você pode fazer igual aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o Motion Blur. O braço tá parado aqui. Aí aqui, o braço ainda tá parado. Aqui tá parado. Aqui tá parado. Só que se junta tudo, ele fica meio borrado. Isso é o Motion Blur. Foda. Se chama Motion Blur e é 100% natural. Objetos rápidos também são bem difíceis de se notar na vida real. Então essa geleia embaçada só aparecendo por um frame ajuda a vender a ideia Só que essa esse parada de carinha motion aqui blur se é uma... movendo bem rápido sempre nesse que vídeo. eu Se vou você assistir jogar qualquer algo que filme tem a opção frame de por tirar o frame, motion você blur, vai eu notar tiro. vários motion blurs em todo Que é muito canto, ruim. e é bem sutil. Então, como os animadores Em que jogo tiram não centenas fica de tão fotos legal. paradas lidam com esse fenômeno natural de coisas que estão em movimento. Fácil. Eles desenham... Smear frames! Animadores desenham seus próprios frames borrados para imitar a sensação de movimentos rápidos. Sim. Corpos podem esticar e braços se multiplicarem. Basicamente, dá pra colocar uns monstros de um pesadelo contanto que seja É mostrado verdade. por um único frame. Smears são muito divertidos de se desenhar, mas podem acabar parecendo bem estranhos por si só. Mas no contexto da cena toda, você mal vai perceber Sem que eles contexto estão por ali fica na cena. estranho, né? Só Ok, que talvez depois agora que... você perceba eles, mas foi só por Você pega o que eles estão movimento por ali. inteiro, fica Já da que os hora. animadores são os bad boys que não seguem essas tais de regras, eles podem fazer smears de qualquer coisa, mesmo no stop motion. Dá pra esculpir um smear frame na vida real, como eles fizeram lá em Paranorman, que caso você não tenha visto ainda, vai se tornar seu novo filme favorito. Smear frames podem ser usados Eu em não vi qualquer esse lugar filme. e qualquer hora. Alguém já viu? É bom? Exceto se você fosse um animador nas décadas de 20 ou 30, porque eles não sabiam que essa coisa existia ainda. Nesse caso, você estaria animando um negocinho chamado de... Overhaul! Nossa Nas senhora. décadas de Quanto 20 nome e 30, diferente pras animadores ainda coisas, estavam né? descobrindo os princípios-chave para ser usados em animação. E pelo visto, existem 12 deles. Smear frames eram mal usados direito nessa época, com os animadores geralmente só desenhando personagens com vários membros para mostrar os movimentos rápidos. Esses frames esticados e loucos e cheios de vida que a gente conhece e ama tanto, não Personagem eram muito correndo, usados que fica até a aquele chegada da pé década de rodando 40. assim, né? Personagens em Basicamente Overhaul é isso. parecem ter membros feitos de espaguete, quase feitos de manteiga, que se dobram e se movem de maneiras que são anatomicamente incorretas. Tipo esses bracinhos de macarrão do Mickey Mouse que agora eu posso legalmente mostrar. O motivo pros personagens se parecerem assim... é Agora porque esse os Mickey braços do não macarrão tem se direitos preocupam autorais com a mais. anatomia torna o desenho mais fácil de fazer, mas assim... Só porque algo é mais fácil de desenhar não significa que é pior. O que esses animadores Exato. conseguiram fazer com O essa simples tal também é bom, pô. tecnologia, se é que dá pra chamar desse jeito, não é nada mais do que magia negra. E o mesmo estúdio que fez o Steamboat Willie queria subir o sarrafo pra mostrar ao mundo que a animação poderia ser muito mais. Não precisavam ser personagens de macarrão com olhos de Pac-Man. Eles iriam animar uma mulher realista com braços proporcionais que não iria se mexer de jeitos estranhos e exagerados e... Ai meu Deus, os braços de agora macarrão começam as se coisas a ficar movem mais de um jeito muito complicadas. exagerado. Em 1934, a Disney lançou um curta chamado A Deusa da Primavera, sendo a sua primeira tentativa de animar uma personagem com o que era pra ser uma anatomia humana bem realista. Eles ainda tinham muito pra aprender. É. Agora, animar um humano, Ainda ficou meio entre aspas, estranho. anatomicamente correto é uma tarefa bem... Mas vocês conseguem perceber aqui, ó, deixa eu voltar só um pouquinho, só pra fazer um rápido comentário. Vocês vêem esses filmes antigos, quer ver, ó, nessa cena aqui, ó. Nessa cena aqui, vocês vê que eles tentam evitar ao máximo deixar os personagens parados na cena. Você vê que por mais que não faça sentido e não seja nem um pouco natural, o personagem tá sempre se mexendo de alguma forma, só pra evitar que ele fique estático na cena. Percebe bem como que a menina aqui da cena, que eu não sei quem é essa personagem, ela fica se mexendo, parecendo que tá, sei lá, embaixo d'água. Ela sempre tá se mexendo de um jeito esquisito, ó. Tá vendo? Ó? Faz nem sentido, mas ela tá sempre assim, ó. Tem nem porquê, mas é só pra não ficar parado. Enfim, só um comentário. Mais difícil do que ela parece. Isso é por causa do Vale da Estranheza. Sim. Enquanto os personagens ganham Uncanny mais características humanas, a gente chega num ponto Quando interessante começa a chegar que perto do aqui, realista, qual mas você não tá parece muito real, fica humano, meio... mas tem tá alguma estranho coisinha isso aí. estranha. O reconhecimento de padrões do nosso cérebro só um alarme fica tipo...
Tem alguma coisa muito errada. Tem alguma com esse coisa voz muito humano. Será que eu dei essa porrada nele ou Tipo saio aquele correndo? primeiro Sonic. Então, se você tá tentando fazer algo mais parecido com um humano possível, mas você erra só por um detalhinho, a casa inteira vai abaixo. Sim. A Deusa da Primavera ainda assim foi um bom treino pra Disney, porque só 3 anos depois eles lançaram o primeiro filme completamente animado do mundo, que foi A Branca de Neve. Não dá pra Caramba! culpar a Disney por Primeiro gastar filme 6 animado vezes foi A mais Branca de do Neve? orçamento planejado pra esse filme. Ou foi o primeiro Porque olha só como do- esses da personagens Disney? humanos estão se movendo. 10 anos antes da Branca de Neve, humanos animados se pareciam com isso. Então sair disso pra isso em só 10 anos. Tem uma diferença legal. Como? Eu não creio às vezes o quão reais esses personagens humanos se parecem. Reais até demais. Bom, eu acho que você já tá grandinho pra aprender os perigos do Rotoscoping! Rotoscoping Do é o quê? processo de pegar um vídeo da vida real e depois manualmente desenhar por cima de cada frame, resultando numa animação com níveis surreais de realismo pro desenho. E Entendeu. eu digo surreal de maneira ruim. Você tá basicamente tacando um filtro cartoon por cima de uma gravação real, só que Sim. em vez de tacar o filtro, você tá gastando múltiplas horas da sua vida fazendo desenho sem sentido. Rotoscoping não é a mesma coisa que filmar um ator humano e depois usar essa gravação de referência. Tipo o que a Disney fez em Bela Adormecida ou Alice no País das Maravilhas, ou qualquer filme animado de hoje em Caramba, dia, isso eu não porque sabia. animadores usam referências o tempo todo. As pessoas já sabiam fazer rotoscoping. Pois é, eu outras sei que pessoas usa referência, mas eu não muito sabia antes que da eles Branca de realmente Neve. filmavam Então a é claro cena que a e Disney, depois que tava querendo mostrar meio que um desenhava por movimento cima. humano realista, fez rotoscoping em algumas cenas. O problema do rotoscoping é que às vezes a gente começa a voltar pro fundo do poço do Vale da Estranheza. Personagens animados muitas vezes quebram e deveriam quebrar as leis da física. Eles Sim. podem se esmagar e esticar em proporções estranhas e serem desenhados É pra em isso que ele é poses sólidas animado, pra poder interessantes. fazer coisas E que olha, humanos Branca não de fazem. Neve ainda é uma obra-prima dos filmes. O rotoscoping é tranquilo, você mal percebe que ele tá lá. É um bom filme, o filme é bom e fez muito dinheiro pra Disney. E também como o Walt animou essas cenas de coisas refletindo na água em 1937, cara. Irado, né? Será que eles colocaram um vidro especial por cima das pinturas pra fazer tudo parecer bem distorcido? Quem Pode teria uma ser. ideia de jirico dessas? Se você fizesse um filme inteiro, inteiramente em rotoscope, o que você conseguiria é O Senhor dos Anéis de Ralph Bakshi. Você percebe algo eu estranho não vi nos esse filme. movimentos desses personagens? Olha como Gandalf se movia um ano atrás lá no Hobbit. Agora no Senhor dos Anéis. Hobbit, Senhor dos Anéis. Quase todas as cenas desse filme usaram rotoscoping, e as cenas que não usavam eram gravações reais com um filtro aplicado por cima. Eu não tô Nossa. dizendo que rotoscoping é ruim. É, fica meio Você só estranho. tem que fazer do jeito certo. Um personagem Fica com meio traje estranho. tradicionalmente animado pra rotoscoping é muito engraçado, e sempre vai ser. O youtuber Joe Haver faz sketches em rotoscoping muito engraçadas que parecem que você tá numa brisa, e eu digo isso de um jeito bom. E alguns clipes musicais conseguem usar o rotoscoping muito bem, porque para algumas linguagens ele fica muito maneiro. Agora, eu queria clipe poder dizer fica que legal, o né? primeiro Fica filme do Senhor dos estiloso. Anéis foi uma pérola escondida das animações, mas... Nossa, eu nunca sei vi essa lá, animação não do Senhor dos foi. Anéis. Não tá no meu top 10, desculpa. Provavelmente deixou um monte de nerds nos anos 70 felizes, mas por sorte o Senhor dos Anéis já foi adaptado pra muitas outras formas de mídia, tipo Né? como videogames, cartas de Magic the Gathering e também um anime. Anime? Tão Esse aí eu fazendo não um anime vi. do Senhor dos Já Anéis? lançou Estão isso? fazendo o anime do Senhor dos Anéis. Anime! Não sei Você se já achou que lançou, mas eu Hollywood, quero ver. Califórnia era o único lugar no mundo que fazia fotos se mexerem? O Japão já fazia fotos se mexerem também, só que algumas delas são desenhos que se mexem. Existem cursos inteiros de faculdade sobre a história dos animes. Mas você não tá me pagando a matrícula, então a gente vai pular algumas coisas. Muitos dos animes antigos agora são lost media, porque os cinemas não preservavam os filmes antigos naquela época e teve um terremoto que Nossa, destruiu quanta um monte coisa de já deve ter estúdios em sido perdida, né? 1923. Alguns animadores japoneses criaram curtas Coisas e que devem ser recortes de muito papel, boas, porque mas comprar um que monte de folhas de ninguém nunca celulose mais vai era ver, porque muito simplesmente caro. foi E jogado eles tinham fora. designs de personagens bem únicos. E Olha que alguns da hora. animadores japoneses pegaram inspiração da Uns Disney e homem-pássaro. fizeram curtas com personagens muito parecidos com a estética que era usada nos Estados Unidos. Daí, na década de 40, teve uns eventos mundiais gigantes que aconteceram que envolveram a maioria dos países, e todos os estúdios de animação dos Estados Unidos e do Japão foram afetados por essa coisa. Mas depois de tudo isso, em 1948, um estúdio chamado Japan Animated Films, que depois foi se tornar a Toei Animation, logo se tornaram a Disney do Oriente. E eles ficaram famosos com desenhos sobre garotas mágicas e fazem desenhos até hoje, mas é coisa pequena, né, gente? Coisa pouca. Sailor E Moon, teve um Digimon. animador que parou de trabalhar na Toei e criou seu próprio estúdio, fazendo um Coisa anime baseado pouca, na sua pô. HQ que era sobre um garoto robô. E eu até que curti esse Astro estilo Boy. de desenhar personagens humanos Eu com assisti olhos bem muito grandes. Astro Bora Boy. fazer mais disso aí.
E nesse mesmo Eu ano, lembro que outro passava, estúdio mas fez eu um não- anime sobre não humanos parava pra ver, controlando não. robôs gigantes. Sei lá. Eu me pergunto se isso vai inspirar um gênero novo inteiro. E esse cara foi É, contratado coisa por que estúdios os americanos orientais pra gostam fazer de robô filmes stop gigante. motion como Rudolph Inclusive, e o lá, Camisa acho que no Vermelha. Japão O que tem um significa Gundam que o Rudolph gigantesco, é um tamanho real, anime. assim. Nani? E na década de 60, seriados japoneses começaram a estrear em televisões de todo o planeta. E eles continuaram a fazer histórias Nossa. únicas e interessantes. Quando veio pro com Brasil, meu incríveis que parceiro. são adoradas por milhões de Nossa, pessoas. primeira E geração elas de cresceram Pokémon virando passando na franquias TV. extremamente lucrativas. Digimon. E tipo, eu tô falando das Era tão franquias bom. mais lucrativas. E na década de 70, a Disney ainda era praticamente o pináculo dourado da animação, fazendo filmes de alto orçamento com valores pra toda a família. O que é ok de fazer, as crianças adoram cores brilhantes e animais falantes que só desenhos podem proporcionar. Né? Mas alguns estúdios perceberam que a animação era um meio, e não um gênero, e fizeram desenhos animados exclusivamente para adultos. Isso é parte do motivo porque o primeiro filme do Senhor dos Anéis é todo feito em rotoscope. Ele não tava tentando ser Não é pro exagerado e público cartunesco. infantil, né? Ele queria ser realista e durão. A animação pode ser qualquer coisa pra Não qualquer queria parecer um em negócio qualquer infantil, idade. né? Que é... Mas na real, se Você você quer parar desenho pra pensar, gente grande. não teve uma nova maneira de mostrar desenhos se movendo pras pessoas desde os antigos dias do stop motion em preto e branco. No stop motion, você tira uma foto, move a figura. Tira outra foto, move a figura. Na animação por célula, você tira uma foto, move a célula. Tira a foto, move a célula. Certo. Tudo sempre foi uma série de fotos sendo movidas manualmente na frente de uma câmera esse tempo todo. Exato. Sempre foi, manezão. Olha a mensagem! Ah, tá dizendo aqui que toda a indústria de animações e filmes vai ser virada de ponta cabeça pra todo sempre. Tá bom, né? Quer ver que essa modinha de computador vai logo passar? Animação e Com os avanços crescentes sendo feitos na tecnologia, nós podemos conquistar cada vez Passou mais sim, avançadas pô. conquistas, como colocar um cara na lua. Ou poder fazer desenhos com mais eficiência que antes. Já se foram os dias que tudo tinha que ser fisicamente desenhado no papel e ter que dar um Agora salário não mínimo precisa pra mais. centenas de garotas bonitas pra pintar à mão cada frame. Agora a gente pode usar esse computador novinho pra renderizar tudo o que a gente quer. Tudo o que a gente tem que fazer é criar um molde na vida real da nossa mão da vida real, depois desenhar 350 triângulos nessa nossa mão da vida real. Ó, que beleza. E normalmente medir as coordenadas de x, y e z em 800 pontas de data diferentes. Oh, para isso, aqui vai ser muito Facinho, rápido, solta esse pô. lápis. Agora a gente programa uns keyframes e a gente consegue... A gente ainda não tem o poder de processamento pra Vai dar renderizar. certo. Ah, já sei. E se a gente apontar essa câmera de longa exposição pra tela do computador? Tira essas coisas aqui de arte, mano. Isso aqui é o futuro. E quando tudo acabar de renderizar, a gente vai ter isso. Uma mão humana inteira se movendo sozinha, sem ter que desenhar um único frame. E esse processo foi exatamente o que o E estudante assim universitário de começa o Utah, 3D, né? Ed Catmull, fez em 1972. E enquanto aquilo não foi mais eficiente do que desenhar tudo aquilo à mão, ele mostrou que computadores eram capazes de renderizar animações tridimensionais. E isso foi feito depois que a raça humana pisou na Lua a propósito, então nem vem com esse papinho de efeito especial. E com o poder Exatamente. de processamento dos computadores Naquela cresceu nem existia exponencialmente, ainda. mais e mais diretores de cinema viram os benefícios de usar as imagens geradas por computadores em filmes. E uma década depois de Catmull digitalizar sua mão, filmes como Tron mostraram personagens correndo em motos de luz impressionantes geradas por computadores. Isso pode parecer, sabe, ruim pros padrões de hoje, mas esses gráficos Mano, eram algo doideira, que a né? audiência nunca tinha visto antes na época. Imagina Além você do viver mais, na eles época passavam- que isso ali, simplesmente uma motinha feia, sem muito detalhe, com uma cor só. A galera olhava aqui e falava, caramba, que coisa bizarramente foda. Meu Deus, hoje em dia a gente vai jogar um jogo, aí bota o gráfico no médio e já fica, nossa, tá muito ruim, dá nem vontade de jogar. Olha só como que era antigamente. Você tinha um quadrado na tela se mexendo, o povo ficava, meu Deus, o quadrado está se movendo. Que coisa incrível, nunca vi nada mais incrível do que isso. Estava dentro de um Doideira, computador, pô. então provavelmente é assim que as pessoas achavam que era um computador por dentro. Na época, computadores faziam um excelente trabalho criando formas geométricas rígidas, e animadores usaram isso a seu favor. Personagens ainda tinham que ser animados tradicionalmente em células, mas objetos que não iriam mudar sua forma, tipo caldeirões pretos, podiam agora magicamente voar em círculos ao redor dos personagens. A Disney realmente mostrou Sem eles o poder de precisar ficar processamento dos desenhando a computadores coisa em durante vários o clímax de ângulos, né? Peripécias de um ratinho detetive. Tá em Na 3D, cena de então luta dá entre os pra dois girar roedores as dentro coisas. da torre do relógio, todas as engrenagens mostradas eram geradas por computador.
Animadores agora podiam fazer Muito qualquer formato complexo se mover em um espaço tridimensional sem ter que desenhar um único frame. E aí começa a vir Quer aquelas dizer, exceto pelos personagens, animações claro, esses aí bizarras ainda lá teve do que começo do desenhar. YouTube, Gráficos tipo, computadorizados chegaram laranja pra ficar, com a Disney irritante, usando eles em cada vez mais filmes, negócios, como esses troço da carros em Oliver e a Sua Cebolinha. Turma, ou Navio de Eric em A Pequena Sereia. E aí eles só pararam de usar células mesmo. Começando com Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, a Disney não usou mais células e fez filmes inteiramente digitais, com um programa chamado CAPS. Então, se você já quis ter uma célula da Joana Goana comendo um ovo, isso é uma pena, porque essa porcaria não existe. Nossa. O que é uma merda, porque a Joana é o melhor lagarto que a Disney já fez na história! Não encosta! Séries de TV e animes Nem ainda conheço usaram esse células personagem. até mais ou menos o começo dos anos 2000, mas eventualmente todo mundo foi pro digital. E agora, pra colorir um frame, você só tinha que fazer. Então, computadores eram ótimos Um em fazer clique, formas rígidas pinta e não tudo de uma flexíveis, vez, olha mas que alguém já tentou incrível. fazer um personagem? Personagens feitos em computador. Um grupo de técnicos de computação trabalhando para um pequeno diretor indie chamado George Lucas estavam levando essa forma de arte a um nível Só extremo o George e Lucas. criando personagens Coisa inteiros pouca, pô. completamente gerados por computador. Aí então, um pequeno empresário chamado Steve Jobs contratou Ah. esses técnicos para a nova empresa dele que ele intitulou de Pixar. Quem Sim, é o Steve Jobs? foi um dos fundadores da Pixar. E ele originalmente fez a Doideira, empresa né? para vender um computador de alto desempenho forte o suficiente para renderizar animações 3D. Mas aí ninguém comprou o computador, porque ele custava 135 mil dólares. Nossa! Então a equipe desistiu da ideia de vender computadores e só ficaram fazendo desenhos gerados por computador. Mas eles logo descobriram um problema novo. O computador tinha um problema de acertar as texturas. Tudo ficava errado, inclusive bebês. Ficou tudo Meu parecendo Deus. meio feito de plástico. Então a solução para esse dilema foi fazer um filme com um elenco inteiro sendo composto por personagens realmente feitos de plástico. Perfeito! Ou formigas. Ninguém sabe como elas são de verdade mesmo, então até que comum. A Pixar continuou desenvolvendo processos novos para fazer computadores gerarem mais texturas e iluminações únicas, como poder simular o cabelo humano, fazer pelos de monstros ou simular uma iluminação que pareça que as coisas estão debaixo d'água. Nenhum outro estúdio era pioneiro em fazer E imagens aí geradas começa a por vir o computador filme como mais a brabo Pixar. que a gente Mas tem, aí, né? Em 2006, a Disney comprou a Pixar, mas eu não acho que o Steve ficou chateado, porque um ano depois Caramba, ele faz alcançou o tanto sonho tempo dele de assim que vender a um Pixar é computador da de alto Disney. desempenho. Caramba, Mas dessa eu vez, um jurava que era pouquinho mais algo em muito conta. mais recente, tá ligado? Só um Tipo, pouquinho mesmo. depois de Agora 2010, eu quero pelo menos. cortar qualquer ideia errada que os computadores fazem todo o trabalho pros animadores. Os animadores ainda têm que manualmente posar o corpo e expressão facial dos personagens por cima do... Liga do personagem. Animadores constroem um sistema complexo de módulos e ossos que deixa eles manualmente posarem o personagem em qualquer posição possível. É quase como um fantoche de stop motion digital. Exato, Ou um fantoche eu ia falar normal, isso só que agora. sem Agora, em nenhuma vez de cor. você Então é modelar como se todos os com personagens massinha, em você CG modela fossem versões mais digitalmente, complicadas né? do Pinóquio. Usar rigs de personagens é realmente a única maneira de animar personagens em 3 dimensões. Mas não é como se a gente pudesse usar rigs na animação 2D. Nessa tal dimensão 2D não tem nem aonde encontrar o eixo Z. A animação em 2D só Pois pode é. ser feita desenhando à mão 24 novas imagens a cada segundo. Mas na verdade não, eu menti! Mesmo lá atrás, quando os personagens eram animados em papel e células, os animadores não desenhavam um frame inteiro novo a cada frame presente. Geralmente eles animavam um pedaço do personagem e pintavam cada pedaço na sua própria célula. Olha Você lembra do só. Robin? Eles desenharam Começa um a corpo e chegar 5 no que cabeças temos diferentes. Mas já que dos células canais de são animação do objetos YouTube hoje em físicos que dia, ficam né? mais difíceis de lidar quanto mais você tem, animadores na época só podiam quebrar o personagem entre 2 ou 3 células. Mas agora, graças aos computadores, a gente pode quebrar um personagem em quantos pedaços a gente quiser. Tipo uns 4, ou uns 5, ou 173! E agora dá pra Você, mexer por muita acaso, coisa já de uma tentou vez. Um revolucionário e gratuito software de animação chamado Pivot Stick Figure Animator? Se você é o tipo de pessoa que fala, Ah, eu desenho muito mal. Eu nem consigo desenhar um palitinho. então você vai amar esse programa. No Pivot, você é dado um boneco de palito pré-feito ou um cavalo, que tem essas juntas que podem ser posadas como você quiser. E cada um dos membros desses bonecos são só pedaços individuais que estão conectados de um jeito pra fazer eles parecerem ser um bonequinho de palito. Então, pra fazer Irado. essas animações, a gente nem tá desenhando de verdade. A gente só tá manualmente posando um personagem Tá com uma mexendo o marionetista digital. boneco. Eu não tava dizendo que você E pode aí fazer começa as 173 animações pedaços de lá rig só pelo meme. Porque antigamente esse é o da tanto de lambeca pedaços dos que bichinhos eu naquela utilizo. casinha brigando. Isso aí, Irado. até eu sou um rig. E eu posso te contar um segredo? Muitas animações de TV também usam rig. E é Exato. claro que a animação tradicional feita à mão ainda é usada pra fazer essas séries. Não é uma forma de arte perdida ou algo assim.
Mas rigs são muito úteis para fazer animações de nível ainda assim muito alto de qualidade, com um custo barato de produção. E como a Quando gente não já vai ficar sabe, mexendo animação demais pra TV tem que criar a mais câmera, o animação ângulo dessas com coisas, menos né? orçamento. Mas Bota o talvez boneco ali, animação mexe por os rig braços, esteja mexe as longe de pernas, ser mexe o a cara. custo-benefício Tá que bom, você já. tá procurando. E talvez você não seja fã da aparência de fantoche complexo e você queira alguma coisa que pareça mais humana. Bom, tem mais um processo de animação pra gente conhecer, chamado de Motion Se a Capture. gente botar um ator dentro desses trajes bobos com bolinhas de ping-pong, um computador pode localizar e gravar os exatos É movimentos como faz desse muitas ator. das animações Agora, é só 3D a mais gente pegar esses realistas hoje em movimentos, dia, né? colocar um modelo de personagem por Avatar, cima por e a exemplo. gente vai ter uma animação bem merda. Motion Capture é tipo um rotoscoping da animação 3D. Ele corta custos, mas o resultado é humano demais e a gente volta lá pro fundo do Vale da Estranheza. E é por Sim, isso que as crianças tem do que ser bem Expresso feito. Polar parecem umas aberrações, porque elas estavam seguindo os exatos movimentos do Tom Hanks. É isso mesmo que você escutou. Tom Hanks, um homem adulto, fez motion capture para um garoto heróico sem nome de um filme chamado Expresso Polar. Deve ter um motivo pra gente não ter feito um desenho completamente em motion capture por mais de 10 anos, porque eles ficam estranhos. Mas Sim. assim, isso não impediu um deles de poder ganhar o Oscar, né? Em animação, inclusive. E antes que pergunte... Aí é que não, tá, não foi né? a Casa Monstro ou Tintin? Os personagens são pra simular humanos, só que se eles estiverem agindo muito como humano, fica estranho. Então o personagem ele tem que ter as coisas de personagem animado, né? De fazer coisas estranhas e mexer de forma que o humano não mexe, porque senão fica esquisito, né? Porque você vê que não é um humano real, só que ele tá mexendo como um humano real, não fica legal. Fica muito Sim, estranho. foi Marte precisa de mães. Duh. Assim como o rotoscoping, motion capture pode ser usado corretamente. Personagens gerados O por Sméagol computador é muito atuando lado a bom, lado com Avatar, que eu atores tinha reais é uma falado. parada que eu acho muito legal. Não é à toa que esses personagens em animação que aparecem nos filmes live action se mexem igualzinho aos atores reais em cena. E não vamos nos esquecer de todas as VTubers que usam tecnologia de motion capture pra verdade. trazer os seus lindos atributos à vida. Não importa qual método Tá algum vendo usa, lá o no importante é início que do meu alguma canal. coisa tá vivinha da Silva. Eu Antes acho de existir isso essa coisa de incrivelmente VTuber, eu já bacana. E usava um espero que você ache personagem pra bacana fazer os também. vídeos, olha Mas só. talvez você não ache isso legal. Fui um E dos você não primeiros ligue pra VTubers animação. antes de existir E essa você palavra. só botou esse vídeo pra tocar enquanto você faz faxina. E não esquenta com isso não, eu faço isso toda hora. Eu só gosto de aprender sobre como as minhas mídias de animação favoritas são criadas. Porque nem sempre é o mesmo processo. E eu acho incrível que tecnologias novas permitem qualquer um se expressar de qualquer maneira imaginável. Uma pessoa se expressando. Ei, malandro, não finge que não entendeu não, filho de uma égua. Desde Que os grandes isso? estúdios que Nada. agora são pioneiros em estilos novos e interessantes de animação, até os estúdios indies que têm acesso a tecnologias incríveis que permitem qualquer um trabalhando Os no seu estúdios que quarto, vão nos seus postando no pijamas, YouTube a que criar são muito verdadeiras bons. obras-primas da animação. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de enganar os outros fingindo que alguma coisa tá viva, então você merece todo o respeito do mundo. Então, Boa. bora ver algumas pessoas que ajudaram a essa animação desse vídeo aqui a ser possível. Nossa, gente pra caramba! Você acabou de chegar no final desse vídeo. Eu Muito espero bom, que muito tenha bom. curtido. Eu ainda tô aprendendo a usar esse modelo de VTuber, então eu tô exagerando nas minhas pronúncias. A tecnologia por trás disso aqui vai além da minha compreensão. Então, se você ainda tá pensando... Mas pior que era no tenso, você eu vai lembro quando querer eu pegar pra usava o bonequinho pra fazer os react aqui, às vezes eu tinha que fazer umas expressões muito exageradas pra fazer a cara do boneco mudar de fato e realmente parecer que ele tá fazendo algo. Então eu não podia só tipo, sei lá, eu ia rir de alguma coisa, eu não podia simplesmente fazer um... Porque senão o boneco ficava meio parado assim. Então eu tinha que fazer uma pra fazer o boneco parecer que ele tá rindo, tá ligado? Tinha que exagerar, não tinha jeito, era meio bugado. Mas aí, qual é o seu estilo de animação favorito? Fala aí nos comentários.